O milionário apaixona-se inesperadamente pela mendiga negra que aceitou o contrato sem amor. Naquela noite chuvosa, o prédio luxuoso de vidro refletia as luzes da cidade como um farol no meio do caos. Gabriel Mendes, CEO poderoso e tão enigmático quanto rico, apareceu diante da multidão que se aglomerava na entrada do hospital. Ele era o tipo de homem que despertava admiração, medo e curiosidade num só olhar. Mas ninguém suspeitava que sua vida estava prestes a virar do avesso. Do outro lado da cidade, Sofia Miranda, só 26 anos, exausta e com as mãos trêmulas, segurava a notícia que rachou seu mundo. A mãe, Lúcia, diagnosticada com câncer de pâncreas terminal. Uma sentença cruel que travou seu coração num aperto gelado. Ela, enfermeira dedicada, sempre sonhou em salvar vidas. Mas agora, diante da conta médica impagável, sentiu as sombras do desespero crescerem. O atendimento caro, impiedoso, parecia um monstro capaz de devorar o pouco que tinham. Sofia estava encurralada. Foi então que o inesperado aconteceu. Gabriel Mendes entrou na sala da pequena casa onde Lúcia repousava, trazendo uma oferta chocante. Não era caridade, tampouco uma tentativa de redenção. Era um negócio estranho e frio. Um casamento de conveniência. 300 mil reais para garantir o tratamento da mãe, desde que durante um ano vivessem juntos como o casal perfeito, sem emoções, sem amor. Um contrato com um preço alto, a alma intocada. Sofia precisou engolir o orgulho esmagado, olhar nos olhos daquele homem que escondia um passado obscuro e aceitar. Rios de dúvida e medo corriam pela sua mente. Como ela, menina criada nas batalhas de bairros simples, pisaria no tapete vermelho da mansão Mendes, enfrentando a desaprovação gélida da família rica. Como lidar com aquele silêncio cortante que se instalava nas jantares formais, com os olhares tortos e os cochichos cruéis por trás das costas? Sofia não era só uma enfermeira, era uma guerreira, aprendendo a mascarar a dor com sorrisos forçados. Mas no meio do estranho acordo, algo começou a mudar. Os limites traçados por Gabriel e Sofia começaram a borrar. Ele, marcado por feridas invisíveis, insistia em manter distância. Ela, firme para proteger o coração, sentiu que no peito brotava algo mais. Porém, a tranquilidade nunca durou. Segredos começaram a aflorar, como sombras sinistras no passado do milionário, que pareciam enredar Sofia numa teia maior do que ela podia entender. E então veio o choque. Descobriu um segredo obscuro, um evento enterrado que conectava deles vidas muito mais do que um simples contrato assinado. Aquela revelação prometia quebrar todas as regras, desmanchar a hipocrisia da relação fria e abrir portas que talvez devessem continuar fechadas. Enquanto a saúde de Lúcia piorava, o relógio não dava trégua. Cada dia era um tiro no escuro contra o tempo. Sofia e Gabriel, presos entre o medo e a esperança, se viam obrigados a reavaliar não só o significado de suas alianças, mas o que, afinal, fazia o amor existir. Mas será que eles iam se permitir esse perigo? Ou manteriam a armadura de indiferença que os protegia ou condenava? Numa mistura de luxo e sofrimento, sussurros e segredos, aquele casamento de papel podia ser o início de algo que nenhum dos dois esperava, ou o fim de tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me
Ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o relógio marcava a passagem do tempo, a ansiedade envolvia cada canto da mansão Mendes. Sofia e Gabriel estavam sentados na mesa de jantar. O silêncio era denso, quase palpável. Ele olhava para o prato, enquanto ela forçava um sorriso que mal conseguia manter. As interações eram um jogo de aparências, um casamento com obrigações, mas sem amor. De repente, um barulho surdo ecoou da porta da frente, rompendo a rotina folpada aquela noite. Sofia sobressaltou-se e, sem pensar duas vezes, levantou-se para abrir. A curiosidade, superando o medo. Tudo parecia uma cena de filme. Ao abrir a porta, o que viu a deixou paralisada. Era uma mulher, completamente encharcada, com um olhar desolado e uma expressão que trazia uma urgência desesperadora. O quê? O que aconteceu? Perguntou Sofia, a voz tremendo. Eu preciso falar com você, Sofia. É sobre a sua mãe. A mulher exclamou, sem respirar direito. Os olhos dela reluziam uma verdade difícil de processar. Sofia sentiu seu coração disparar. Ela se afastou um pouco da porta, chamando por Gabriel. Ele apareceu, a cara de quem se preparava para cortar a cena, mas parou assim que viu a mulher. Quem é você? Ele perguntou, seus olhos se estreitando, uma sombra de desconfiança no rosto. Meu nome é Rita. Eu sou amiga da sua mãe, disse ela, ainda arfante. Há algo que você não sabe, algo muito sério. O clima tenso da sala mudou. Gabriel estava mais cético do que nunca, enquanto Sofia sentia o nó na garganta apertar. A mulher começou a contar uma história que parecia direta e próxima. Uma vez, anos atrás, Lúcia havia feito um pacto, algo desesperador, algo que estava prestes a voltar para assombrá-las. Sofia estava prestes a perguntar o que aquilo significava, mas Rita não deu tempo. Lúcia, na verdade, ela fez um acordo com um homem poderoso. Se uma vez em sua vida o amor verdadeiro cruzasse seu caminho, ela teria que sacrifício, algo horrível. O ar ficou pesado. Gabriel, que não estava mais tão cético, olhava comum o olhar fixo naquela mulher. O que isso tinha a ver com eles? Precisamos sair agora, continuou Rita. A urgência em sua voz, agora mais forte. A saúde da sua mãe está deteriorando por causa desse pacto. Se você não agir rápido, suas vidas podem ser devastadas. Sofia decidiu que não podia ignorar a mensagem. O que parecia uma mentira começou a se enraizar como um pressentimento terrível. O toque da mão de Gabriel no ombro dela a trouxe de volta à realidade. Ela precisava saber mais. Mas o que se ergueu entre eles agora eram mais perguntas do que respostas, avassaladores segredos que poderiam desmoronar o pouco que haviam construído juntos. Você está dizendo que eu posso perder minha mãe por causa disso? Sofia perguntou, a voz quase inaudível, enquanto lágrimas começavam a se formar. Rita assentiu, a gravidade da situação ressoando no espaço. A adrenalina pulsava nas veias de Sofia, seu mundo virando de ponta cabeça. As paredes da mansão, que antes pareciam oferecer segurança, tornaram-se uma cela. E então, sem aviso, o telefone de Gabriel tocou, interrompendo a tensão. Ele atendeu, e o que ouviu do outro lado fez a cor fugir de seu rosto. Com um olhar aterrorizado, ele olhou para Sofia. Não era apenas um segredo perverso do passado de Lúcia que os ameaçava. Era algo muito mais próximo, algo que poderia mudar a frágil realidade que estavam tentando criar. É a polícia, ele murmurou, a voz baixa. Seu pai e a mulher que estava no hospital.
Um grito cortou o ar antes que ele terminasse a frase. Um mix de dor e choque que reverberou pelos corações deles. Agora nada parecia seguro. Nenhuma vida, nenhum amor, nenhum futuro. Todos estavam prestes a descobrir que, às vezes, o passado é uma sombra que nunca se afasta e que o futuro é uma ilusão traçada em linhas de dor. O que eles fariam agora? O destino não os deixaria escapar tão facilmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sofia sentia as paredes se apertando ao redor dela, enquanto o olhar horrorizado de Gabriel se dirigia à mulher encharcada à sua frente. O telefone ainda vibrava nas mãos dele, mas tudo parecia distante, como uma cena de um filme que ele havia assistido, e não a sua vida. Seu pai, repetiu ele, sem conseguir terminar a frase. O desespero nos olhos de Sofia fez seu coração acelerar ainda mais. O que estaria acontecendo? O que tinha acontecido com seu pai? O rosto dela palpitou com uma mistura de medo e raiva. Rita, a mulher desconhecida, parecia totalmente alheia à intensidade do momento. Ela estava pálida, a respiração descompassada, como se carregasse mais do que apenas a urgência em suas palavras. Vocês precisam entender que vida de Lúcia está em perigo. O pacto, ele trouxe consequências. E agora elas estão voltando para cobrar aquilo que foi prometido. Sofia mal conseguiu processar as palavras de Rita. Ela estava a um passo do precipício, as emoções a dominando. Foi então que o barulho do telefone de Gabriel fez todos os olhares se voltarem para ele. O que foi? Sofia perguntou, quase implorando. Eu preciso ir, ele disse, o olhar fixo no telefone como se houvesse algo mais ali. A voz do outro lado parecia distante, mas a expressão de Gabriel foi se transformando, uma mistura de choque e compreensão. Ele se afastou, e o silêncio foi rompido por um grito seco que ecoou pela casa. Sofia sentiu o vento ser derrubado de seus pulmões enquanto observava. Era como se o mundo à sua volta estivesse se despedaçando. A voz de Gabriel era baixa, quase um sussurro, mas as palavras eram como facadas. É a polícia, Sofia. O seu pai, ele foi assassinado. O tempo pareceu parar. O queixo de Sofia caiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. A realidade a atingiu com a força de um soco. Ela não conseguia respirar. Era como se uma maré de dor e desespero a envolvesse. Todos os desafios, todas as lutas, tudo tinha um peso. E agora isso? A expressão de Gabriel se alternava entre compaixão e uma nova urgência. Ele se aproximou, seus olhos angustiados. Você não pode ficar aqui. A polícia pode querer saber do que aconteceu. E aquele pacto? Sofia olhou para a mulher que alegava ser amiga de sua mãe, em busca de respostas. Mas Rita também parecia atordoada. O que estava acontecendo? A conexão entre Lúcia e o que estava se desenrolando agora parecia mais obscura do que nunca. O que você sabe sobre isso? Perguntou Sofia, a voz trêmula, segurando a dor atrás de um véu de raiva. Rita hesitou, mas a pressão no ar a forçou a responder. O pacto envolve sacrifícios. Eu não sei todos os detalhes, mas sei que há algo. Algo que conecta você a tudo isso. Sofia sentiu o vazio se aprofundar dentro dela. O que isso significava? Uma vida inteira marcada por segredos que nem mesmo sua mãe tinha revelado. E Gabriel, seu futuro incerto ao lado dele, agora parecia envolto em mistérios ainda mais obscuros. Vão nos encontrar, disse Gabriel, a voz decidida. Ele se virou para Sofia, o toque em seu ombro, uma âncora branda em meio à tempestade. Precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. Rita deu um passo à frente, quase de forma intimidante. E se essa verdade for muito mais do que vocês imaginam? Não é só a vida de Lúcia em jogo.
é tudo o que vocês construíram. Pode haver coisas que mudam tudo. O olhar de Sofia se fixou em Gabriel. Seria ele. Parte disso, de tudo que sua vida se tornara. Quando a verdade aparece, é preciso enfrentá-la. Mas será que eles estavam prontos para o que isso poderia revelar? O que mais poderia surgir das sombras do passado e como lidariam com isso? Um misto de esperança e desespero se instalou, quando eles perceberam que a única saída daquela situação absurda era ir em frente, mesmo que isso significasse desenterrar verdades que podiam despedaçar tudo o que conheciam. E no fundo, a pergunta que ecoava era: ainda haveria amor entre eles quando tudo se acirrasse? Sofia ainda lutava para processar a notícia devastadora. A voz de Gabriel, melodiosa, mas impotente, parecia um eco distante enquanto seu pai era mencionado. A casa, que antes ressoava com um silêncio carregado de ansiedade, agora pulsava com a energia de um horror incalculável. Tudo o que conheciam estava mudando em frações de segundo. Nós precisamos sair, agora, disse Gabriel, puxando Sofia pela mão. O toque dele era firme, mas o olhar se perdia entre a confusão e a dor. Rita seguia a retaguarda, nervosa, quase incapaz de olhar nos olhos de Sofia. O que eles fariam? Sofia sentia que o chão se abria sob ela. As palavras de Rita permaneciam ecoando em sua mente. O pacto trouxe consequências. O que mais a sua mãe havia ocultado? O que mais poderia ser devastador do que perder o pai? Quando eles estavam prestes a sair, o telefone de Gabriel tocou novamente. Sem pensar, ele olhou para a tela e seu semblante se desfigurou. Havia uma mensagem, uma notificação estranha de um número desconhecido. O que é? Perguntou Sofia. Sua voz prenhe de expectativa. Gabriel hesitou, mas a urgência do momento o fez abrir a mensagem. À medida que seus olhos percorriam as palavras, sua expressão se transformou em horror. Ele se virou para Sofia. A palidez em seu rosto quase o fazia parecer um fantasma. As consequências estão a caminho. Você não pode escapar do que foi prometido. Ele leu em voz alta, cada palavra saindo como um sopro, cheio de desespero. O impacto das palavras fez o coração de Sofia acelerar a um ritmo frenético. Antes que ela pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Era o som de carros de polícia, sirenes cortando a noite como lâminas. Sofia e Gabriel trocaram olhares de pânico. Não era possível. O que estava acontecendo? Nós precisamos ir, gritou Rita, o medo distorcendo seu rosto. Mas como eles poderiam sair agora, com a polícia tão perto e tudo colapsando ao redor deles? Sofia nem tinha certeza para onde correr. Cada direção parecia cercada por incertezas e segredos. O que ela faria? A realidade era cruel, e a dor de perder o pai se misturava com a descoberta de que havia muito mais em jogo. E de repente, tudo ficou negro. Uma mulher sai das sombras, grotesca, em sua feiura, seus olhos fixos em Sofia. Era como se ela conhecesse os segredos mais profundos da jovem, as nuances do alívio e da dor enterradas em seu âmago. Você não deveria estar aqui, sussurrou, um frio correndo pela espinha de Sofia. Antes que alguém pudesse reagir, a mulher se lançou em direção a Rita, empurrando-a para o chão. A confusão se instalou, gritos misturados a um grunhido gutural. Gabriel tentou intervir, mas a mulher não era de se conter. Ela segurou Rita, uma força sobrenatural emanando daquelas mãos enrugadas. O pacto não pode ser quebrado, rosnou, e as palavras reverberaram na sala, como um aviso terrível.
Sofia estava paralisada, a mente cheia de pensamentos, como um turbilhão. Os olhos de Rita se arregalaram, entendendo rapidamente que havia algo mais dentro dela, algo que podia mudar tudo. O que você sabe sobre o pacto? Rita conseguiu gaguejar, a voz destruída pela luta. A mulher sorriu, um sorriso maligno, seus dentes amarelados em contraste com o caos que havia causado. Eu sou a razão pela qual sua mãe fez aquilo, e agora é hora de cobrar o preço. O pânico tomou conta da sala. O que essa mulher estava dizendo? Como ela se conectava a toda a dor que eles estavam enfrentando? As revelações estavam às portas, mas seriam os três capazes de suportar a avalanche de verdades que estavam prestes a destruir o que ainda restava? Uma nova pergunta surgia no ar. E se aquela mulher estivesse certa? O que mais sua mãe tinha feito para protegê-los? E mais importante, quem ela realmente era? O que surgiu daquela confrontação seria mais profundo que qualquer luto ou amor. Talvez, na verdade, fosse o início do fim de tudo. Sofia estava em choque, paralisada com as revelações que giravam em torno dela como um furacão. A mulher grotesca havia se lançado sobre Rita, e tudo parecia uma cena de pesadelo. Gabriel tentava, incrédulo, entender a dimensão do que estava acontecendo, mas seu olhar se perdia entre o horror e a necessidade de proteger Sofia. O que você quer de nós? A voz de Sofia saiu, como um fio, quase um murmurio, enquanto seus olhos se fixavam na estranha. O coração batia forte no peito, cada batida um lembrete do terror que a cercava. O que foi prometido? A mulher gritou, os olhos brilhando como fogo. Sua força parecia sobrenatural, e a determinação na voz deixava claro que ela não estava ali para negociações. Sua mãe fez um pacto, e agora é hora de cumprir. Rita se agachou, chocada, tentando se desvencilhar da mulher. Cada movimento dela era um grito de desespero. O ambiente estava pesado com a tensão, como se o ar se fosse puxando lentamente, preparando-se para um estourar. E enquanto Sofia olhava de um para o outro, começou a sentir que havia uma conexão mais profunda. Algo que a ultrassonava cada vez que a mulher abria a boca. "Pare!" gritou Gabriel, dando um passo para frente, um gesto impetuoso de proteção. O olhar dele iluminou-se com uma nova esperança. "Você está errada. Não podemos ser forçados a cumprir um pacto que não fizemos. Vocês têm ideia do que ela sacrificou por vocês?" A mulher provocou, rindo de forma estridente e desconcertante. "Estou aqui para levar o que é meu." "Meu Deus!" exclamou Sofia. O desespero agora misturado com uma raiva avassaladora. "Você não pode simplesmente aparecer e fazer isso." Foi nesse momento que um grito cortou o ar, um eco quase sobrenatural. Um raio de luz penetrou a escuridão da sala, e o clima, já denso, se transformou em uma tempestade. A mulher, agora parecendo mais ameaçadora, começou a brilhar de um jeito que desafiava a lógica. Era como se ela fosse feita de pura energia. "O que é isso?" Sofia gritou, sua voz se elevando. E então, em um instante, a mulher se desfez, como se uma sombra fosse tragada pela luz. O que ficou em seu lugar era um pequeno objeto que caiu no chão com um barulho macio. Sofia se aproximou, o medo pulsando nas veias, e viu um conto, um diário envelhecido que parecia ter pertencido à sua mãe. O choque tomou conta dela. As palavras ali escritas pareciam dançar em suas lembranças. Gabriel se agachou rapidamente ao seu lado, seus dedos tocando o diário com a delicadeza
de quem não queria quebrar algo precioso. Os olhos dele se encontraram com os de Sofia, e no fundo, uma nova urgência começou a surgir entre eles. Havia algo a ser descoberto, algo que poderia mudar tudo mais uma vez. Leia, disse ele quase em um sussurro. Sofia abriu o diário, as páginas começando a revelar segredos que sua mãe havia guardado por tanto tempo. Sussurros de um passado obscuro, que agora pareciam ter consequências terríveis. À medida que as palavras se desenrolavam, a história de sua mãe surgia, cheia de promessas e traições, de amores e sacrifícios. Não, murmurou Sofia, o horror crescendo na sua voz. O que ela estava lendo revelava não só o pacto, mas também uma verdade aterradora. Sua mãe não era quem aparentava ser. Lúcia havia se envolvido com forças muito além da compreensão humana. E à medida que Sofia desvendava as páginas, uma revelação chocante a atingiu com a força de um furacão. Gabriela, o pai biológico de Sofia, não era apenas um homem comum. Ele era parte daquele acordo maligno, cooptado por um destino sombrio antes mesmo de ela nascer. O elo estava preso naquele pacto inquebrável. Sofia sentia a realidade girar ao seu redor. O que tudo aquilo significava? Quem eles realmente eram? E o que restava de seu futuro agora? Que os alicerces da vida que conhecia estavam desmoronando. O diário caiu de sua mão e um novo peso se instalou nos corações deles. O que mais ela iria descobrir? O que poderia acontecer com sua mãe? E, principalmente, o que isso significava para eles? Uma nova dança de sombras e segredos se erguia à sua frente. E enquanto se preparavam para enfrentar a tempestade, uma nova pergunta ecoava em suas mentes. Estariam prontos para enfrentar tudo o que viria? Sofia ainda estava atordoada com a revelação. As palavras escritas no diário da mãe ecoavam em sua mente, cada frase carregando o peso de uma verdade devastadora. Gabriel a olhava, a incerteza em seus olhos misturada à raiva. Rita, ainda no chão, parecia a única que entendia a gravidade do momento. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio da noite. A porta da mansão se abriu com força, e um grupo de homens armados invadiu o lugar, como sombras saídas de um pesadelo. A cena se transformou em um turbilhão de gritos e movimentos bruscos. Sofia ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. Gabriel puxou-a para trás, a proteção instintiva dele a fazendo sentir um misto de medo e alívio. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens, em uma voz autoritária que ecoou por toda a sala. Ele usava uma máscara, mas os olhos frios e calculistas eram inconfundíveis. "O que querem?" perguntou Gabriel. Sua voz, mais firme do que se sentia. A tensão se encheu com a eletricidade do medo. Rita se arrastou, tentando se esconder atrás de uma mesa. "Temos interesse no pacto", disse o homem que parecia um líder, com um sorriso que não refletia em seus olhos. "E em quem o guarda?" Sofia sentiu o estômago revirar. O que era esse pacto, afinal? E quem eram aquelas pessoas? O que eles sabiam? "Vocês não precisam fazer isso", gritou Sofia. Mas sua voz saiu tremida, sufocada pelo medo. O homem avançou, os músculos do corpo relaxados em um controle que fazia o sangue de Sofia gelar. "Estamos aqui por sua mãe e pela verdade. Precisamos dela. E vocês também." Gabriel, sem hesitar, levou Sofia para trás dele. A determinação dele era contagiante, mas o desespero era palpável. O líder olhou para o diário no chão, um brilho malicioso passando por seu olhar. "O que você acha que isso tem a ver?" ele perguntou, se agachando para pegar o objeto.
Quando suas mãos tocaram as páginas, algo inesperado aconteceu. Uma energia parecida com um raio iluminou o ambiente. O diário começou a brilhar intensamente e uma onda de calor percorreu a sala. Sofia tentou puxar Gabriel para fora, mas era como se um campo invisível o segurasse. O homem começou a recuar, a máscara de confiança se quebrando. O quê? Isso não era parte do acordo? Agora, ele gritou, os olhos arregalados de terror. E então, lentamente, o diário se desfez em uma nuvem de poeira dourada que pairou no ar, como se tivesse vida própria. A mulher grotesca, que havia desaparecido, parecia agora se materializar novamente na nuvem, sua presença opressora retornando com um novo vigor. O pacto não é apenas um acordo, é uma entidade viva, gritou Rita, agora consciente de que compreendia mais do que deixou transparecer. Ele não pode ser controlado. Os homens pareciam confusos, inquietos, enquanto a tempestade de luz pulsava. Uma verdadeira batalha entre forças. Sofia olhou para Gabriel, e algo no olhar dele disse que tudo aquilo estava além da compreensão deles. Mas havia uma centelha de esperança, uma ideia que brotava. Se o pacto tinha poder, talvez, só talvez pudesse ser revertido. Eu quero saber a verdade, gritou Sofia, ousada, enfrentando o olhar do líder. O que ela estava fazendo? O pânico, o medo, tudo a arrebatava, mas de repente havia outra emoção, determinação. Não posso deixar que levem minha mãe assim. O líder hesitou, a confusão atravessando seu rosto. A mulher, agora quase etérea, dançava pelo ambiente, enquanto os outros homens se moviam de forma defensiva. E como um eco do passado, as verdades seriam reveladas. A relação entre eles era mais complexa do que pensavam. Você não entende, Sofia, disse o homem, a voz trêmula. O pacto tem um preço. Ele não pode ser rompido. E quem tentar vai sofrer as consequências. Uma sombra cresceu entre eles, um símbolo do destino que os aguardava. A verdade estava próxima. Mas quando um deles avançou, pronto para intervir, tudo virou um caos. Um grito cortou o ar, e o fatal impacto alertou que poderia ser a ruína de tudo. Sofia se preparou, e em meio ao silêncio, mais uma vez a pergunta ecoou. Quem seriam realmente, e o que estariam dispostos a sacrificar pela verdade? Sofia estava em choque, paralisada com as revelações que giravam em torno dela como um furacão. A mulher grotesca havia se lançado sobre Rita, e tudo parecia uma cena de pesadelo. Gabriel a puxou para trás. A proteção dele a fazendo sentir um misto de medo e alívio. Que querem? Gritou o homem que parecia o líder, sua voz ecoando pela sala. Sofia sentia que o coração estava prestes a sair do peito, a adrenalina pulsando por todo o corpo. Temos interesse no pacto, respondeu o líder, sem hesitar. O ar estava denso, carregado de tensão. E na verdade que vocês escondem. Rita agora estava se afastando, a mulher grotesca desaparecendo e voltando, como uma sombra fugidia. O diário brilhava, agora em suas mãos, enquanto outros homens se moviam nervosamente, a ansiedade se desenhando em seus rostos. Sofia sentiu um nó na garganta, pronta para tudo, mas sem saber o que fazer. A verdade não pode ser controlada, disse Rita, sua voz carregada de emoção. A mulher continuava a brilhar e a dançar entre eles como se estivesse viva. O que você está dizendo? Perguntou o líder, a confiança se esvaindo de sua postura, enquanto olhava para a mulher com crescente temor. Nesse exato momento, houve um estrondo, e a porta da mansão se abriu com um fluir inesperado. A luz ofuscante da rua
invadiu o espaço, e antes que os presentes pudessem reagir, uma série de figuras encapuzadas invadiu o ambiente. O movimento era rápido, fluido, como se uma dança macabra estivesse se desenrolando diante deles. As figuras, imponentes, cercaram o grupo, e um dos homens, com um olhar penetrante, avançou como se já estivesse preparado para o que viria. O líder da primeira equipe ficou imobilizado, gaguejando, incapaz de articular palavras. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O pacto é nosso", gritou uma das figuras encapuzadas. "O que vocês têm não lhes pertence. Quem tentou romper o ciclo será punido." Sofia entrou em pânico, e naquele momento, tudo parecia se desmoronar. O balanço no ar foi ensurdecedor. Rita deixou escapar um grito de terror, e a luz começou a pulsar novamente, mais intensa, enquanto o diário se esforçava para brilhar em sua mão. E em meio ao embate, tudo tomou um rumo inesperado. "Qual é a sua conexão com meu pai, Sofia?" Um dos encapuzados perguntou, direto, quebrando a tensão. As palavras soaram como um eco, devastadoras. O sangue de Sofia gelou. Estava prestes a perguntar quem era ele, mas a verdade bateu como um peso no peito, como se uma porta se abrisse em sua mente. Você é filho dele?" A pergunta lhe escapou, sem saber se tinha coragem de fazer isso. O homem a fitou, o olhar revelando algo que parecia familiar. "Sim, a verdade é que ele fez um pacto muito antes de você nascer. Ele estava destinado a isso. E agora, você também." Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem de forma trágica. Por um instante, tudo parecia vazio. "Não pode ser!" gritou Gabriel, a incredulidade estampada em seu rosto. "Como você sabe disso?" O homem avançou mais uma vez, o capuz caindo ligeiramente, revelando características que a Sofia chamavam de memórias. Era ele, um traço do passado, uma possibilidade que nunca poderia ter sido partes. O que significava tudo isso? Seu pai teve que escolher. E agora, você terá que pagar o preço. A tensão cresceu ainda mais, fazendo Sofia sentir uma pressão esmagadora em seu peito. Ela olhou para Gabriel, os olhos dele refletindo confusão e preocupação. E neste instante, a tempestade de emoções dentro dela parecia não ter fim. O homem de capuz estava certo. O jogo havia mudado drasticamente. O que ela faria agora? Poderia ao menos saber onde Lúcia se encontrava? Por que sua mãe nunca revelou isso? E qual seria a escolha que ela teria que fazer? Tudo o que parecia claro se transformou em confusão. Segredos e revelações se misturavam, como sombras escuras dançando ao redor deles, enquanto a esperança se tornava distante. A única coisa que todos podiam fazer era se preparar para o que estava por vir, mesmo que isso significasse enfrentar verdades que mudariam tudo de uma vez por todas. E lá, em meio a toda aquela tensão, uma pergunta ecoou. O que mais estava escondido? E quem eram eles realmente uns para? Os outros? Sofia estava em estado de choque, paralisada pelas revelações. O homem encapuzado, que parecia ter saído dos pesadelos dela, estava diante dela, revelando uma verdade que não queria ouvir. Gabriel, ao seu lado, claramente em conflito, a puxou para perto. A tensão no ar era quase palpável, como uma corda prestes a se romper. "Vocês não entendem!" exclamou o encapuzado, a voz soando grave e firme. "A verdade é que o pacto não se limita à sua mãe. Ele se expandiu. Lúcia não é a única que tem algo a dever.
Sofia sentiu um frio percorrer a espinha. O que ele queria dizer com isso? A lógica parecia distante. Ela olhou para Gabriel, buscando um sinal de que tudo faria sentido, mas ele também parecia perplexo. Explica, ordenou Gabriel, a voz firme, mas cheia de desespero. O que você quer dizer? Antes que o homem pudesse responder, o ambiente virou um caos. A mulher grotesca, que ainda flutuava entre as sombras da sala, levantou os braços, como se chamasse uma tempestade. Ele está certo! Gritou Rita, a voz dela agora ecoando pela sala. Vocês precisam saber que a ligação é mais profunda do que podiam imaginar. Não é só uma questão de honra. É uma maldição. A tensão explodiu em murmúrios entre os homens mascarados. O encapuzado riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso de desespero e desdém. A maldição começou com Lúcia. Mas quem você realmente é, Sofia? Perguntou ele, um brilho nos olhos, como se ele soubesse mais do que deixara transparecer. Você é a chave. Sofia sentiu o coração disparar. A chave para quê? E então, em um movimento súbito, o diário flutuou do chão novamente, pairando entre eles, como se quisesse se abrir sozinho. As páginas começaram a folhear rapidamente, como em um vento forte. Você precisa escolher, sibilou a mulher grotesca, os olhos queimando em sua direção. Cada escolha anterior tem um preço. E agora, todos aqui estão envolvidos. O encapuzado avançou, seus olhos fixos em Sofia. Lúcia fez um pacto em seu nome. Você não é apenas a filha dela. Existe algo mais que te conecta a este mundo. O pacto é uma maldição que também te pertence. Um silêncio mortal se instalou e os olhares se fixaram em Sofia. O que ele estava dizendo? O que significava tudo isso? A verdade não é o que a sua mãe te contou. Não é apenas sobre sacrifícios. É sobre poder. Você pode quebrar a maldição, Sofia. Ou pode aceitá-la como parte de você. Sofia sentiu seu mundo desmoronar. O desespero foi claro nos olhares de todos, incluindo Gabriel, que agora mostrava preocupação e interesse. Ela engoliu em seco, as palavras do homem reverberando em sua mente. Eu não sei do que você está falando. Gritou, a voz tremendo. Não quero nada disso. No entanto, no fundo de sua mente, uma ideia perturbadora começou a brotar. Algo que não conseguia ignorar. E antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar, ensurdecedor e agudo. Um dos homens encapuzados caiu ao chão, e o sangue começou a escorregar sob seus pés. A mulher grotesca olhou em volta, seus olhos arregalados de fúria. Sofia não podia acreditar no que via. Um deles havia sido atingido por uma flecha, disparada das sombras. O que foi isso? Gritou Gabriel, olhando ao redor, a confusão se misturando ao horror. Então, uma figura emergiu da escuridão, uma silhueta familiar, e quando a luz se virou em sua direção, o rosto de um antigo amigo de Sofia surgiu, carregando uma expressão de raiva e dor. Você não deveria estar aqui, gritou ele, disparando mais flechas, cada uma encontrando um alvo dentro daquele caos. Os homens mascarados se dispersaram, e a mulher grotesca rosnou, perdendo a compostura. As palavras finais estavam prestes a ser ditas, e tudo o que Sofia havia conhecido estava prestes a mudar novamente. Por que ele veio? Murmurou ela. A briga à sua frente, tornando-se um turbilhão de movimento e gritos. O passado estava desvelando verdades que ela não estava pronta para aceitar. E enquanto ela observava seu amigo lutar ao lado deles, as palavras ainda ressoavam em sua mente. Você é a chave.
A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas quando eles finalmente a descobrissem, seria uma verdade digna do peso do pacto que suas vidas carregavam. Sofia estava em estado de choque, paralisada pelas revelações. O homem encapuzado, que parecia ter saído dos pesadelos dela, estava diante dela, revelando uma verdade que não queria ouvir. Gabriel, ao seu lado, claramente em conflito, a puxou para perto. A tensão no ar era quase palpável, como uma corda prestes a se romper. "Vocês não entendem", exclamou o encapuzado, a voz soando grave e firme. "A verdade é que o pacto não se limita à sua mãe. Ele se expandiu. Lúcia não é a única que tem algo a dever." Sofia sentiu um frio percorrer a espinha. O que ele queria dizer com isso? A lógica parecia distante. Ela olhou para Gabriel, buscando um sinal de que tudo faria sentido, mas ele também parecia perplexo. "Explica", ordenou Gabriel, a voz firme, mas cheia de desespero. "O que você quer dizer?" Antes que o homem pudesse responder, a sala virou um caos. A mulher grotesca, que ainda flutuava entre as sombras, levantou os braços como se chamasse uma tempestade. "Ele está certo!" gritou Rita, agora reconhecendo a gravidade da situação. "Vocês precisam saber que a ligação é mais profunda do que podiam imaginar. Não é só uma questão de honra, é uma maldição." A tensão explodiu em murmúrios entre os homens mascarados. O encapuzado riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso de desespero e desdém. "A maldição começou com Lúcia. Mas quem você realmente é, Sofia?" perguntou ele, um brilho nos olhos, como se soubesse mais do que deixara transparecer. "Você é a chave." Sofia sentiu o coração disparar. "A chave para quê?" E então, em um movimento súbito, o diário flutuou do chão novamente, pairando entre eles, como se tivesse vida própria. As páginas começaram a folhear rapidamente, como em um vento forte. "Você precisa escolher", sibilou a mulher grotesca, os olhos queimando em sua direção. "Cada escolha anterior tem um preço, e agora, todos aqui estão envolvidos." O encapuzado avançou, seus olhos fixos em Sofia. "Lúcia fez um pacto em seu nome. Você não é apenas a filha dela. Existe algo mais que te conecta a este mundo. O pacto é uma maldição que também te pertence." Um silêncio mortal se instalou, os olhares se fixando em Sofia. O que ele estava dizendo? O que significava tudo isso? "Não", murmurou, o desespero crescendo. "Eu não quero nada disso." Nesse momento, um grito cortou o ar, ensurdecedor e agudo. Um dos homens encapuzados caiu ao chão, e o sangue começou a escorregar sob seus pés. A mulher grotesca olhou em volta, seus olhos arregalados de fúria. O cenário se transformou em um turbilhão. Não era apenas uma luta. Era um combate entre a vida e a morte. "O que foi isso?" gritou Gabriel, olhando ao redor, confuso e aterrorizado. Então, uma figura emergiu das sombras, uma silhueta conhecida. E quando a luz se virou em sua direção, um amigo de infância de Sofia surgiu, um olhar desesperado em seu rosto. "Você não deveria estar aqui!" gritou ele, disparando mais flechas, cada uma encontrando um alvo dentro daquele caos. Os homens mascarados se dispersaram. E a mulher grotesca rosnou, perdendo a compostura. Sofia ficou atordoada, sem acreditar no que via. O que estava acontecendo? A presença do amigo reacendeu uma faísca de esperança, mas ao mesmo tempo trouxe uma onda de confusão. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Sofia, sem saber se deveria estar grata ou assustada.
Eu vim te salvar, ele respondeu, respirando pesadamente. Mas também para te avisar. Lúcia não é a única que está presa nesse pacto. Essas palavras foram como um soco no estômago de Sofia. O que ele queria dizer? O que você está dizendo? Sussurrou. O medo e a expectativa correndo no seu coração. O pacto, ele envolveu mais gente do que você pode imaginar. Eu sou um dos que paga o preço. E se você não agir rápido, o que é seu pode ser levado. Todos nós podemos perder tudo. A situação pesou ainda mais. Gabriel olhou para Sofia, o olhar confuso e, de repente, quando menos esperava, ele meio que entendeu. A mulher grotesca, que parecia mais real do que nunca, começou a se transformar em algo aterrador, sua forma ficando vaga, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. O que está acontecendo? Gritou Rita, seu rosto pálido, os olhos arregalados com terror. E num instante, tudo ficou escuro. Não havia nada, apenas um profundo e aterrador silêncio. Sofia sentiu um frio intenso na espinha, e a pergunta emergiu em sua mente. O que mais estava escondido? E quem era ela realmente? Uma nova tensão tomou conta do ambiente, como se um novo capítulo estivesse prestes a se abrir, carregando um peso insuportável. O que era o verdadeiro preço daquela maldição? E qual seria o destino de todos eles nessa teia de segredos e traições? Sofia estava paralisada, o coração disparado, enquanto a figura familiar disparava flechas. Era Miguel, o amigo de infância, que sempre estava por perto quando ela precisava. O caos ao redor parecia ter parado, quando ela finalmente vislumbrou uma possibilidade de salvação. Gabriel, ao seu lado, ficou atordoado, mas rapidamente encontrou a determinação em seu olhar. Miguel, o que você está fazendo aqui? Sofia gritou, quase em um sussurro, as emoções a transbordando. Vim para te salvar, Ep respondeu, apontando a flecha na direção do caos. Mas também para te avisar. Lúcia, não é a única presa nesse pacto. Você tem um papel importante nisso, Sofia. Ouvindo a palavra pacto, a tensão aumentou novamente. A mulher grotesca, parecendo mais ameaçadora do que nunca, rosnava enquanto observava a cena. A atmosfera estava carregada. A batalha entre o que era certo e o que estava destinado a acontecer se desenrolando diante deles. O que você quer dizer? Sofia perguntou, a voz tremendo. O que eu tenho a ver com tudo isso? Seu passado está mais entrelaçado com o passado de Lúcia do que você imagina, Miguel gritou, invertendo a situação na sala. O pacto de sua mãe envolve gerações. Você pode ser a única capaz de quebrá-lo. As palavras de Miguel ecoaram no ar, despertando uma centelha de esperança dentro de Sofia. Mas a mulher grotesca avançava, como se percebesse a fraqueza do grupo. Ela gritou um aviso horroroso. Ninguém vai escapar. O que pertence a mim é meu. Sofia sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a ceder. A adrenalina a invadiu. As emoções borbulhavam dentro dela. Se realmente era a chave, teria que agir. Olhou para Gabriel. A conexão entre eles agora mais forte. Ele acenou levemente. Um sinal de que estava com ela. Então, o que fazemos? Perguntou ele, os olhos buscando coragem em meio ao pânico. Precisamos aceitar nossa parte nisso, respondeu Sofia, respirando fundo, e enfrentar essa maldição. De uma vez por todas. E com isso, Sofia deu um passo à frente. O diário ainda flutuava, sua energia pulsando como se estivesse vivo. Com um gesto decidido, ela alcançou a página que brilhava intensamente. Vamos quebrar o ciclo. Se o pacto se renova a cada geração, eu vou enfrentá-lo exatamente aqui e agora, declarou Sofia,
a determinação vibrando em cada palavra. Miguel e Gabriel olharam-na com admiração. As sombras ao redor começaram a se agitar. E a mulher grotesca soltou um grito agudo, enfurecendo-se. A luz do diário irrompeu, como se estivesse respondendo ao chamado de Sofia, envolvendo todos eles em um brilho deslumbrante. Você não pode fazer isso! A mulher torceu-se, tremendo sob a força do que Sofia estava desencadeando. Nadinha, tenha coragem. E nesse momento, Sofia percebeu que não estava sozinha. A luz entrelaçou-se, envolvendo todos ali, e, em um último grito de raiva, a mulher grotesca foi engolida pela claridade, desaparecendo nas sombras. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, e Sofia sentiu o peso da linhagem se dissipar. Ela olhou para Miguel e Gabriel, o alívio lavando seu corpo. O dia amanheceu fora da mansão, um novo começo. Ainda assim, a pergunta permanecia nas entrelinhas do que acabara de acontecer. O pacto poderia ter sido quebrado, mas o quanto isso teria custado ao passado e quais consequências ainda estariam por vir. Agora a vida deles continuaria, mas com essa verdade. Dentro deles, segredos ainda aguardavam para serem desvendados. E talvez o amor fosse a chave para enfrentar qualquer desafio no futuro. Ei, antes de encerrarmos essa jornada, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que acontecerá com Sofia e Gabriel? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte dessa história. Vamos juntos!